Oi, pessoal! Na aula de hoje, para reforçar um pouco mais os conceitos de flexão por oblíqua, a gente vai resolver mais um exercício. Nesse caso, ele também pede para a gente determinar as tensões normais máximas de tração e de compressão, e ele quer o resultado em megapascal, que nada mais é do que Newton por milímetro ao quadrado. E aí, o que a gente tem aqui? Tem aqui uma viga engastada livre, né? Essa extremidade é engastada e essa daqui é livre, só que tem um diferencial do exercício anterior. Por quê? Nesse caso, essa aqui é uma viga metálica de seção C e sobre ela tem uma parede de alvenaria de 2,80 m. Só lembrando que esse desenho não está em escala, tá, gente? Senão essa parede teria que ser bem maior. E aí, então, a gente tem uma viga de 5 metros de comprimento, a espessura, a largura aqui dessa mesa inferior e da mesa superior é de 20 centímetros. Essa seção, ela tem uma espessura constante de 2 centímetros, uma altura de 35 centímetros e sobre ela tem essa parede de alvenaria, tá? Então, a altura dela é de 2,80 m e a largura é a mesma da viga, né, que é 20 centímetros. Além disso, aqui na direção Z, ó, repara, na direção Z, a gente tem esse PV, que é a pressão do vento, tá? E como vocês podem ver, o vento ele vai atuar em toda essa lateral aqui da estrutura, certo? Na direção Z. E repara que nesse caso ele forneceu pra gente o peso específico do aço, que é de 78 kN por metro cúbico, e também o peso específico da alvenaria, de 16 kN por metro cúbico. E isso vai ser importante para a gente calcular o peso próprio de cada elemento. Então, nesse exercício, vão ter duas cargas em Y, né, que é uma gerada pela parede de alvenaria e a outra pela viga metálica, e vai ter uma carga em Z por conta do vento. E qual vai ser o passo a passo para resolver esse exercício? Então, primeiro, como ele pede as tensões máximas de tração e de compressão, a gente vai ter que colocar nessa equação aqui os valores máximos dos momentos, tá? Então, tanto MZ quanto MY, a gente vai ter que colocar um momento máximo. E como no exercício passado, o primeiro passo é descobrir aonde que a gente vai encontrar esse momento máximo, né? Para saber qual que é a seção crítica e quanto que ele vale. Então, como é uma viga engastada livre, a gente sabe que a seção crítica é lá no engaste, tá? Então, depois na próxima página a gente vai comprovar isso, né? Vai achar o valor desse momento máximo lá no engaste através dos diagramas. E os cálculos, então, que a gente for fazer daqui para frente vão ser baseados nessa seção lá do engaste. Para conseguir fazer os diagramas e encontrar os momentos, primeiro a gente tem que conhecer o valor das cargas distribuídas que estão atuando nessa viga, tá? Lembrando que carga distribuída ela vai ser dada, nesse caso, por quilonewton por metro. E, como eu já disse anteriormente, essa viga metálica, ela está sujeita ao peso próprio da alvenaria, tá? E aí, essa alvenaria nada mais é do que uma carga distribuída ao longo de todo o comprimento da viga. E aí, para encontrar essa carga em quilonewton por metro, a gente vai ter que multiplicar a área da seção transversal, que corresponde à alvenaria, pelo seu peso específico, tá? E aí, para calcular a carga distribuída do aço, que também vai ter um peso próprio, ele deu aqui o valor também do peso específico do aço, é só multiplicar a área da seção transversal correspondente ao aço pelo seu peso específico. Então, olha aqui na direita. Primeiro, eu fiz o cálculo das áreas, tá? Então, aqui, ó, a área de aço, quanto que vai ser? Aqui é o aço, certo? Então, vai ser 20 vezes 35, menos essa parte vazia aqui, né? Que vai ser, no caso, 20 menos 2 centímetros de espessura, 18, vezes essa altura aqui, que é o 35 menos 4 centímetros de espessura, então 31. A área do aço, então, é 142 centímetros ao quadrado. Só que como eu quero uma carga distribuída em quilonewton por metro, eu vou passar esses centímetros ao quadrado para metro ao quadrado. E para isso, é só dividir por 100 ao quadrado, certo? Então, a área de aço é 0,0142 metros quadrados. E quanto à área da alvenaria? Como que vai ser? A área da alvenaria vai ser essa base aqui, de 20 centímetros, ou 0,20 metros, multiplicada pela altura de 2,8. Então, a área da alvenaria é de 0,56 metros quadrados. E agora sim, a gente vai conseguir, então, calcular as cargas distribuídas. Para calcular o Q do aço, a gente vai multiplicar o 0,0142, que é a área do aço, pelo peso específico do aço, que é 78. Aqui, ó, 78 kN por metro cúbico.
Repara, gente, que a área do aço é dada em metros quadrados. O peso específico ele é dado em quilonewton por metro cúbico. Se eu multiplicar essas duas unidades, ó, eu vou cortar aqui o metro quadrado com metro cúbico, sobra metro embaixo e quilonewton em cima, ou seja, vai resultar numa unidade de quilonewton por metro, que nada mais é do que a nossa carga distribuída. Então, a carga de aço é igual a 1,1076 kN por metro. A carga da alvenaria, o que é da alvenaria? Como que vai ser calculado? Vai ser a área da alvenaria, que é 0,56 metros quadrados, multiplicado pelo peso específico da alvenaria, que é de 16. Então, fazendo essa multiplicação, a gente encontra 8,96 kN por metro. Agora, repara aqui na carga do vento, tá? Ele forneceu para a gente a pressão do vento, e essa pressão ela é dada em kN por metro quadrado. Para chegar em kN por metro, que é a unidade de carga distribuída, a gente vai multiplicar esse 0,5 por um comprimento, em metros. Né? Então, se vocês olharem na seção transversal, aqui no caso a gente vai analisar a seção transversal lá do engaste, tá? Que é a seção crítica. Mas só para visualizar. Olhando aqui para a seção transversal, ó, na direção Z, essa pressão do vento ela vai atuar em toda a altura desse elemento aqui, né? Que no caso vai ser 35 centímetros mais 2,8 metros. Então, a pressão do vento vai ser o 0,5, né, que é em kN por metro quadrado, multiplicado pela altura total da estrutura, né, da viga mais da parede de alvenaria, que é, então, 2,8 mais 0,35 metros. Fazendo essa continha, a gente acha uma carga do vento de 1,575 kN por metro. Então, aqui eu coloquei para vocês os valores de carga distribuída que a gente achou na folha anterior. Então, ó, tem a carga da alvenaria, a carga do aço e a carga do vento. Só que eu fiz uma separação. Por quê? Porque na direção Y, eu tenho tanto a carga da alvenaria quanto a carga do aço. Então, a carga total que atua nessa direção vai ser a soma das duas, certo? Então, ó, vai ser 8,96 mais 1,1076. Que é igual a 10,0676. Já na direção Z, a gente viu que é só a pressão do vento que causa a carga distribuída, né? Então, vai ser só a carga do vento que a gente encontrou, que é igual a 1,575. Agora que eu tenho as cargas distribuídas em cada direção, dá para montar os dois diagramas de esforços internos, para encontrar o momento máximo. Então, vamos primeiro para a direção Y. Aqui na direção Y, eu tenho uma carga distribuída de 10,0676 kN por metro. A viga, ela tem 5 metros de comprimento. A gente sabe que aqui é a direção Y e aqui é a direção X. E aí, eu vou conseguir encontrar o momento máximo. Se eu começar analisando pela direita, para fazer o diagrama, como que vai ser? O momento positivo, ele traciona as fibras de baixo. O momento negativo, ele traciona as fibras de cima. Nesse caso, é o que está acontecendo, né? Momento negativo, porque a carga distribuída, ela está fazendo isso daqui com a viga, certo? Então, para calcular o momento máximo, a gente sabe que nessa extremidade o momento é zero, né? Porque não tem nenhum momento concentrado. E como aqui é carga distribuída, o nosso diagrama vai ser de segundo grau, tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma dificuldade para fazer diagrama, os primeiros vídeos que eu fiz são sobre isso, tá? Vai ficar bem mais claro para vocês. Então, para calcular esse diagrama, eu vou fazer 10,0676 vezes o comprimento, vai dar uma carga concentrada no meio da viga de 5 metros, e aí o resultado dessa multiplicação eu multiplico pela distância dessa carga até a extremidade, que é o engaste. Então, esse resultado eu multiplico por 2,5. E aí, a gente encontra o momento máximo negativo de 125,845 kN/metro. E aí, repara que eu coloquei aqui MZ. Como assim MZ se é uma carga na direção Y? Então, aqui eu vou pegar a esponja para ficar mais fácil de entender. Isso aqui também já foi explicado anteriormente, só uma revisão, tá? Então, por exemplo, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo Z. Se eu aplico uma carga na direção Y, o que ela faz com a viga? Ó, isso daqui, certo? Então, ó, aqui está engastada, por exemplo, e eu tenho uma carga aplicando na direção Y nesse sentido. O sentido de rotação vai ser esse daqui, e o dedão vai apontar o vetor momento.
Então, ó, se eu tenho uma rotação nesse sentido, o vetor momento ele está aqui no eixo Z, tá? Por isso que quando tem uma carga nessa direção, o momento vai ser mz. E com o eixo com o eixo Z vai acontecer a mesma coisa, por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma carga atuando em Z, ó, ela vai causar cortante no eixo Z, só que o momento ele vai ser no eixo Y. Dá só uma olhada, a regra da mão direita. Esse é o sentido de rotação, certo? Quando uma carga atua no eixo Z. Esse é o sentido de rotação e o meu dedão tá apontado para baixo. Ó, tá apontado para baixo justamente aqui no eixo Y, certo? Essa é só uma revisão. Então, uma carga distribuída em Y vai causar um momento mz e uma carga distribuída no eixo Z vai causar um momento em Y. E esse my vai ser calculado do mesmo jeito. Então, eu faço essa carga distribuída multiplicada pelos 5 metros, né, que é o comprimento total da viga, e esse resultado eu multiplico por 2,5. Então, lá no engaste, o meu momento máximo, my, vai ser também negativo, né, por causa que está contrário à convenção positiva de sinais, olhando pela direita, vai ser igual a 19,6875 kN por metro. E aí a gente já sabe, então, aonde que está a seção crítica, aonde que eu encontro o momento máximo. Porque na extremidade livre, o momento é igual a zero, só que lá no engaste o momento é máximo. Então, ó, seção crítica, engaste, momento máximo. Na próxima folha, eu vou mostrar, então, uma representação da seção do tipo C, lá no engaste, e aí sim a gente vai fazer as análises. Agora que eu sei o valor dos momentos máximos e aonde que eu encontro a minha seção crítica, que nesse caso é lá no engaste, eu vou seguir o passo a passo também do exercício anterior. Então, primeiro, eu vou encontrar o centro de gravidade da seção, depois eu vou encontrar os momentos de inércia, a linha neutra, e aí sim vou calcular as tensões máximas. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa seção, que é a seção do tipo C. Aqui eu fiz uma representação da onde que estaria o eixo Y e Z, e o que você pode reparar dessa seção? Ela tem um eixo de simetria, não é o eixo Y, né, como vocês podem ver aqui na figura, porém, com relação ao eixo Z, repara que essa parte de cima é igual a essa parte de baixo. Então, o eixo Z ele é um eixo de simetria. E como a gente já sabe, quando a seção ela tem pelo menos um eixo de simetria, o produto de inércia, que é o IZ e Y, vai ser igual a zero, o que significa que os eixos Z e Y são eixos principais de inércia. Então, como que eu vou fazer para calcular o centro de gravidade? Aqui, o eixo Z eu já sei onde fica, né? Porque como é um eixo de simetria, vai ficar metade em cima e metade da altura embaixo. Então, aqui fica 17,5 e aqui 17,5. Só que no eixo Y, como não é de simetria, a gente vai ter que calcular essa distância ZG1 e essa distância ZG2. Então, vamos lá. Qual que é a área total dessa seção C? Essa área total vai ser igual à área do aço que a gente calculou anteriormente. Então, 142 centímetros ao quadrado. Agora, para calcular o ZG1, eu vou usar um eixo de referência, que é esse que eu coloquei aqui, ó, o eixo Y1. Para isso, eu separei essa figura em 3 retângulos. Então, primeiro, eu peguei esse retângulo aqui, ó, certo? Depois, esse retângulo aqui e depois esse retângulo aqui, ó. Eu separei, então, nessa figura 1, nessa figura 2 e nessa figura 3. Agora sim, a gente vai calcular, então, esse ZG1. Lembrando que, se eu calcular o ZG1 e o ZG2, tem como fazer aquela verificação, que é a soma deles tem que dar essa espessura aqui, né? Essa largura da seção C, que é 20 centímetros. Então, vamos lá. O ZG1, com relação a esse eixo Y1 aqui. Repara que essa figura número 1 aqui é igual à figura número 2. Então, eu posso calcular para essa figura aqui e multiplicar por 2, né? Vamos ver como que fica. Primeiro vai ser a área dessa figura, né? Então, ó, 20, que é esse comprimento aqui, vezes a espessura, que é de 2, vezes a distância do baricentro dessa figura até o eixo de referência. Então, como isso tudo tem 20 centímetros de comprimento, a gente sabe que o baricentro desse retângulo
fica na metade da altura, que é de 10 centímetros, tá? Como essa figura é igual a essa daqui, é só eu multiplicar isso daqui por 2, tá? Então, vai ficar 2 vezes 20 vezes 2 vezes 10. Agora, com relação a essa figura 3 aqui, qual que é a área dela? Vai ser a base, que é essa distância aqui, ó, que nada mais é do que 31, né? Vai ser o 15,5 mais 15,5, vezes essa espessura aqui de 2, né? Então, 31 vezes 2, vezes a distância do baricentro dessa figura até o eixo de referência. A gente sabe que daqui até aqui tem 18 centímetros. Como essa espessura aqui é de 2 centímetros, e a gente sabe que o baricentro fica na metade da altura, eu vou somar, então, 1 centímetro desses 18, tá? Então, a distância é 19. Ok, isso tudo, né, que eu fiz agora, eu vou dividir pela área total, que é essa área de 142 centímetros ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente acha um ZG1 de 13,9296 centímetros. Então, como eu já falei no exercício anterior, eu poderia pegar o 20 centímetros, que é o total, retirar esse 13,9296, que eu encontraria o valor de ZG2. Porém, é muito bom a gente fazer dos dois jeitos, porque é uma forma de verificação, certo? Então, agora eu vou arbitrar outro eixo de referência, que eu coloquei aqui em azul como Y2. Vou fazer o mesmo procedimento, depois eu faço a soma deles, ok? Então, ó, com relação a esse eixo Y2, vamos fazer dessas figuras aqui primeiro. A área delas vai ser 20 vezes 2, vezes a distância do baricentro até o eixo de referência. Nesse caso, vai ser também uma distância de 10, certo? Então, vai ser 20 vezes 2 vezes 10. Como são duas figuras iguais, eu multiplico por 2. Então, 2 vezes 20 vezes 2 vezes 10. Mas agora, com relação à figura 3, que vai ser a área dela, que é 31 vezes 2, né, de espessura, vezes a distância do baricentro até o eixo de referência. Agora sim tem diferença, né? Porque o baricentro está na metade da altura, né, que é a metade de 2 centímetros, e o eixo de referência está aqui. Então, a multiplicação vai ser por 1 centímetro. Então, ó, 2 vezes 31 vezes 1. Isso tudo eu divido por 142. E aí, eu vou encontrar um ZG2 de 6,0704 centímetros. Se eu fizer a soma do ZG1 com o ZG2, eu vou encontrar 20 centímetros. Então, se todos os meus cálculos anteriores estiverem corretos, isso aqui vai servir como uma verificação. E realmente deu o tamanho que era aqui na mesa inferior e superior, né, da seção C, que é de 20 centímetros. Então, tá ok. Agora, eu vou calcular os momentos de inércia com relação ao eixo Z e com relação ao eixo Y. Nesse caso, gente, eu fiz tudo pelas seções particulares, tá? Então, primeiro, o momento de inércia com relação ao eixo Z, tá? Então, como que eu fiz esse cálculo? Eu vou fazer, repara, aqui é o eixo de simetria. Então, eu vou resolver para um dos lados e depois eu multiplico por 2, certo? Então, primeiro, ó, o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse retângulo grandão e depois eu vou tirar essa parte vazia, como já fiz em vários exercícios para vocês. Então, lembrando que o momento de inércia, nesse caso, para a seção retangular, ele é calculado por base vezes a altura ao cubo dividido por 3, tá? Então, nosso cálculo vai ficar a base, que é 20, vezes a altura, 17,5 ao cubo, dividido por 3. Agora, eu vou retirar essa parte vazia aqui, certo? Então, vai ser menos a base, que é 18 centímetros, vezes a altura, que é 15,5 ao cubo, dividido por 3. Como também tem essa parte de baixo, e ela é igual, eu multipliquei tudo isso daqui por 2. E aí sim eu encontrei o momento de inércia com relação ao eixo Z de 26.771,83 centímetros a quarta. Agora, como que eu vou fazer esse cálculo com relação ao eixo Y? Tá? O momento com relação ao eixo Y. Repara aqui que essa figura é a mesma que essa figura aqui. Então, dá para eu seguir aquela lógica de fazer para uma das duas e multiplicar por 2. Então, ó, primeiro, olhando só esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo aqui, vai ser a base dele, que é 2 centímetros, vezes a altura,
essa altura agora vai ser o próprio ZG1 que a gente achou aqui em cima, tá? Então, ó, base 2, altura 13,9296 ao cubo dividido por 3. Como são dois retângulos iguais, eu multipliquei por 2. E agora, desse lado do eixo Y, como que eu vou fazer? Eu vou considerar esse retângulo maior, cheio, e depois eu retiro essa parte vazia aqui, tá? Então, vamos lá. Qual que é a base com relação ao eixo Y? Vai ser 17,5 mais 17,5, que é 35. Então, ó, a base, que é 35, vezes a altura, que é o ZG2, né, o 6,0704 ao cubo, dividido por 3. Agora, eu vou retirar essa parte vazia. A base dessa parte vazia vai ser 15,5 mais 15,5, que é igual a 31. Então, ó, a base dela, que é 31, vezes a altura é essa daqui, tá, gente? Então, vai ser o ZG2 menos a espessura de 2 centímetros, né? Então, ó, vai ser 6,0704 menos 2, que é 4,0704 ao cubo dividido por 3. Então, fazendo essa continha, a gente acha o momento de inércia com relação ao eixo Y de 5.516,63 centímetros a quarta. Agora que a gente sabe onde que fica o centro de gravidade e também a gente calculou os momentos de inércia, dá para encontrar a linha neutra, certo? Onde que a linha neutra está localizada. A gente sabe que a linha neutra ela é calculada por tangente de φ da linha neutra é igual ao momento de inércia com relação ao eixo Z dividido pelo momento de inércia com relação ao eixo Y vezes a tangente de alfa. E Z e Y a gente já calculou, só que a gente não sabe quanto vale alfa. Só lembrando que o alfa é aquele ângulo que vai do eixo Z até o vetor momento resultante. Então, para achar o alfa, a gente tem que saber aonde que está esse momento resultante. Né? A partir das cargas, a gente vê onde que está cada momento e acha o momento resultante. Então, para isso, eu vou fazer uma outra demonstração na esponja para vocês, e a gente vai encontrar a direção de cada momento, né? Vai ter um momento no eixo Z e um momento no eixo Y, e o momento resultante vai ser a soma desses dois. Então, imaginem que essa viga é aquela que a gente está analisando de seção C, tá? Então, aqui a vista da seção transversal dela, que é do tipo C, tem o eixo Y apontado para baixo e o eixo Z apontado para a esquerda. A gente viu que tem carga tanto em Z quanto em Y. E agora vamos encontrar o sentido do momento resultante por conta de cada uma dessas cargas. Então, ó, se uma carga atua no eixo Y, ó, aqui está o engaste, aqui está a extremidade livre. Então, se ela atua no eixo Y, olha o que ela causa na viga. Então, ó, usando a regra da mão direita, a palma da mão voltada para o engaste, o sentido de rotação é esse daqui. E o dedão vai apontar o momento resultante. Então, ó, só virando aqui para vocês, o momento resultante vai estar nesse sentido. E o que a gente conclui? Que cargas em Y vão gerar momentos no eixo Z. E agora, se eu fizer uma carga aqui no eixo Z, o sentido de rotação é esse, e o momento resultante vai estar no eixo Y. Então, por isso que carga em Y gera cortante em Y, momento em Z. Carga em Z gera cortante em Z e momento em Y. Agora que vocês viram a posição do momento resultante, a gente já consegue calcular quanto que vale o ângulo alfa. Então, se eu fizer a tangente do alfa, eu vou fazer, então, a divisão entre o momento em Y, né, o momento máximo Y, pelo momento máximo em Z. Então, o MY, ele vale 19,6875 e o MZ vale 125,845. Essa divisão resulta em 0,1564. Só que esse é o valor da tangente de alfa, né? Eu quero achar alfa, então eu faço arco tangente desse valor. Então, ó, o alfa vai ser aproximadamente 8,89. Então, agora sim, a gente pode calcular a linha neutra, tá? O valor de IZ está aqui em cima, eu divido por IY e multiplico pela tangente de alfa. Esse valor vai resultar em 0,7590. Lembrando, esse é o valor da tangente de φ. Para achar o ângulo que a linha neutra está localizada, né, contando do eixo Z até a linha neutra, eu faço a tangente a menos 1 desse valor, né, arco tangente desse valor, que vai ser, então, aproximadamente
37,20 graus. Agora que eu tenho todos esses dados, eu vou conseguir calcular a tensão máxima, tá? E vai ser na próxima página. Então, nessa página, para exemplificar tudo que a gente calculou até agora, eu fiz outra representação da seção C, né? Do tipo C, e com os valores que a gente encontrou. Então, por exemplo, o ZG1, o valor de ZG2, aqui a altura, que foi dividida em 2 por causa da simetria dessa seção. Tem o momento em Y apontado para baixo, o momento Z apontado para a direita. E o que mais que eu representei aqui? Tem o momento resultante, que é a soma desses dois. Aí tem o ângulo de 8,89, que é o nosso alfa, né? Lembrando que ele vai do eixo Z até o eixo do momento resultante. E também o ângulo φ, que é o ângulo da linha neutra. Então, ele vai do eixo Z até a linha neutra, ó, 37,2. Além disso, eu representei também o eixo de solicitação. E como que eu sei que o eixo de solicitação está nessa direção aqui? Lembra que eu falei na aula passada que o momento resultante e o eixo de solicitação fazem 90 graus entre si? Então, é exatamente isso. Como eu sei que o momento resultante está aqui, né, que é a soma desses dois, a linha que tiver perpendicular a ela, a esse momento resultante, é onde vai estar o eixo de solicitação, certo? Então, ó, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus. E agora sim a gente vai conseguir calcular as tensões normais máximas de tração e de compressão. Então, essa é a equação que a gente usa para calcular a tensão, certo? E aqui é importante lembrar que a tensão ele pediu em megapascal, então é Newton por milímetro ao quadrado. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Os momentos a gente encontrou anteriormente em quilonewton metro. Então, meu objetivo nesse caso é deixar em Newton milímetro, tá? Se eu encontrei esse valor em quilonewton metro na folha anterior, eu vou multiplicar esse valor por 10 à sexta. Multiplicando por 10 à sexta, eu tenho esse valor em Newton milímetro, que é o que a gente quer, porque para a unidade sair em megapascal depois. Então, ó, o MZ multipliquei por 10 à sexta, o valor do MY também multipliquei por 10 à sexta, e no caso dos momentos de inércia, a gente calculou lá em centímetros à quarta, certo? Eu não quero em centímetros à quarta, eu vou querer em milímetros à quarta. Então, para passar esse valor em centímetros à quarta, a gente multiplica ele por 10 à quarta, certo? Então, aqui eu multipliquei por 10 à quarta, para ficar milímetro à quarta, e esse valor também multipliquei por 10 à quarta, ok? Então, agora a gente já tem as unidades para que a tensão saia em megapascal. Então, vamos lá. O MZ. Como que eu sei que o MZ é negativo? É só olhar a direção deles, tá, gente? O eixo Z está apontado para a esquerda. Se vocês lembrarem, a convenção positiva do momento em Z é quando ele segue o sentido do eixo. Então, o positivo seria se ele estivesse apontando para a esquerda. Como ele está para a direita, ele vai ser negativo. Então, ó, menos 125,845 vezes 10 à sexta, multiplicado por y, né, pela distância em y, dividido pelo momento de inércia IZ, tá? Que é 26.771,83 vezes 10 à quarta. E aí, o momento MY também vai ser negativo, porque a convenção positiva para o momento em y diz que ele tem que estar contrário ao sentido do eixo. Então, para ser positivo, esse momento tinha que estar apontado para cima. Como ele está apontado para baixo, vai ser menos MY, tá? Então, menos 19,6875 vezes 10 à sexta, vezes uma distância em Z, dividido pelo momento de inércia IY. Agora sim, fazendo essa divisão, a gente acha uma equação, que é menos 0,4701Y menos 0,3569Z. Esse Y e esse Z, gente, vão ser as coordenadas do ponto que eu quero calcular a tensão. Então, eu posso calcular em qualquer ponto da seção transversal. Porém, o que o exercício pediu pra gente? Ele pediu as tensões máximas. Qual que é a tensão máxima de tração e qual que é a tensão máxima de compressão? Então, lembrando que a linha neutra, ela divide a seção transversal em duas regiões. Tem uma região que está sendo tracionada e uma região que está sendo comprimida. E outro conceito é que quanto mais distante da linha neutra, tiver o ponto que eu estou analisando, né, maiores vão ser as tensões normais, tá? Então, a tensão normal vai ser maior nas extremidades e na própria linha neutra a gente sabe que as tensões são nulas. Então, ó, olhando a linha neutra,
Qual ponto da seção transversal é mais distante da linha neutra, aqui olhando para cima da linha neutra? Vai ser esse ponto A aqui, certo? E olhando para baixo, vai ser esse ponto B. Então, eu vou pegar a coordenada desses dois pontos e substituir nessa equaçãozinha que a gente encontrou aqui. Então, a tensão em A vai ser a coordenada dela no eixo Z é igual ao próprio 6,0704, só que aqui está em centímetros, né? A gente quer em milímetros. Então, é só multiplicar por 10. E lembrando que aqui é a parte negativa do eixo Z. Então, a coordenada ZA é menos 60,704 milímetros, e no eixo Y também está na parte negativa, né? E vai ter uma altura de 17,5. Então, multiplicando por 10 para sair em milímetros, a coordenada YA é menos 175 milímetros. Substituindo o valor do ZA nesse Z aqui e do YA nesse Y, a gente encontra uma tensão de mais 103,93 megapascal. Como essa tensão deu positiva, a gente sabe que ela é a tensão máxima de tração, ok? Então, ó, essa daqui é tração. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Qual que é a coordenada no eixo Z desse ponto B? Então, ó, agora está na parte positiva do eixo, né? E vai ter 13,9296 centímetros, essa coordenada. Multiplicando por 10, né, para passar para milímetro, fica 139,296 milímetros. Agora, a coordenada em Y vai ser positiva e vai ser 17,5 centímetros, ou 175 milímetros. Nesse caso, se eu fizer a substituição nessa equação aqui, eu vou encontrar um valor de tensão igual a menos 131,98 megapascal, ou seja, deu um valor negativo. Essa é a tensão máxima de compressão, ok? E agora a gente finaliza o nosso exercício, então, achando os pontos extremos e calculando a tensão normal para cada um. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar e bons estudos!